Olha, e agora eu quero dizer para você que ela está de volta. Ela foi viajar, né? Ela foi dar palestra e agora ela já está de volta para responder a uma pergunta interessante. Como identificar se ele ou ela está jogando com você? É agora a entrevista com a nossa psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bem, Pamela? De Seja volta. bem-vinda de volta. Aqui Mendonça. estou. Mendonça, foi muito bom. Mais ainda voltar e dar essa palestra sobre amor próprio. Obrigada para todo mundo e boa noite para você, que hoje a gente vai falar sobre jogadores emocionais. Pessoas que jogam com você. Posso começar perguntando como que a gente identifica esse tipo de jogador? Sim. Até porque é tudo que a gente quer, né? Primeiro a gente tem que perceber a situação que vive. Quando a gente está manipulado, é muito complicado. As pessoas falam, fulano, olha o que está acontecendo com você, ciclano, olha o que está acontecendo com a tua vida. Só que quando a gente está realmente ali envolvido, é muito difícil perceber. Perceba se na tua relação não adianta o teu desejo, a tua vontade de ver, de estar, é o outro que apita. Ele que escolhe a hora que vai falar com você, a hora que vai te procurar. No momento que você tem vontade, você não consegue entrar em contato, não tem retorno, o outro é evasivo, não responde. De repente aparece do nada, oi, sumida. Oi, sumido. Como assim, sumida, né? Sumida como? Né? Eu estava aqui. Então, esse é um sinal interessante. Observe sobre o movimento assim, olha, inconsistente, tá? Na hora que tá com você é uma delícia, super intenso, uma pessoa agradável, faz com que você se sinta o máximo, mas de repente, muito das condutas não estão de acordo com aquilo que é falado. Então a pessoa fala um monte, faz tal, só que some, aí fala que vai te ver, mas aí não aparece, combina uma coisa, aí na hora que você vê, você tá esperando, mudou de ideia. Ô, Pamela, a gente poderia falar que essas pessoas se sentem manipuladas? Claro, se você tá numa relação com um jogador emocional tóxico, você não tenha dúvida, você tá manipulado. Porque ele vai fazendo um movimento pensando só o quê? No bem-estar, naquilo que ele quer. Se perceba na relação o quanto essa relação tem uma proporcionalidade. Então, assim, é tudo claro, né? Eu falo que a relação, ela tem que ser um combinado para não sair caro. Tá. Então, as cartas, quando a gente fala de jogo, as cartas têm que estar ali, ó, na mesa. O que eu quero com você, qual é a minha intenção, aonde eu quero chegar com isso, o quanto eu posso me envolver, o quanto eu tenho recurso para isso, o quanto eu estou predisposto. Agora, quando eu estou numa relação em que eu estou apaixonado, estou envolvida, eu tenho vontade, eu estou entregue, eu estou investindo, e a outra parte, de repente, diz meias verdades, não está inteiro, é só quando convém. Você percebe que é sempre assim, você é a última da lista. Você nunca sabe quando que vai acontecer, quando a pessoa vai querer, combina uma coisa, não faz. Então, com certeza, se acontece isso, fica de olho, porque você pode estar envolvida num jogo emocional daqueles. Olha, tá chegando muitas perguntas. Vamos ver se eu consigo selecionar algumas aqui. Por favor, Fábio. Vamos começar com Salvador, Bahia. Edson pergunta, Diga. Pamela, tem alguma coisa que nós podemos fazer para evitar esse tipo de risco? Tem sim. Veja bem, quando eu estou vulnerável, eu fico suscetível a qualquer tipo de manipulação, porque é aquela história que nem ir com fome no supermercado. Você vai com fome no supermercado, você compra tudo. Tudo que você vê, você quer. A mesma coisa acontece na relação. Quando você está com uma autoestima equilibrada, quando você está gostando de si mesmo, quando você sabe que você não precisa de qualquer coisa, que você pode escolher o tipo de relacionamento que você vai se envolver, que você está percebendo o outro, você vai olhar, eu quero estar nessa relação, é isso que eu mereço, aí a coisa muda de figura. É mais difícil te manipular quando você está com o seu amor próprio mais estruturado, com a sua autoestima mais equilibrada. Olha só, a Marina de Cuiabá pergunta, eu tenho uma relação em que nos vemos às vezes e uma hora ele diz uma coisa e outra hora ele faz outra. Tá. Como que eu posso entender uma pessoa que age desse jeito?
Você entende uma pessoa que age desse jeito como uma pessoa instável, inconsistente, uma pessoa que age de acordo com o próprio interesse. Na hora que quer, te procura. Na hora que te procura e você corresponde, ótimo. São pessoas parasitas, percebe? Elas tiram de você aquilo que lhes interessa. Então, não está olhando para outra parte, percebendo com quem está se relacionando, se eu vou magoar, não tem esse sentido de humanidade, essa empatia. Simplesmente pensa em si mesmo, pensamento egoísta, narcisista, o que eu quero, o meu bem-estar, vou usar o outro de acordo com o meu interesse. Esconde também o sentimento, esse tipo de pessoa? Olha, eu não sei se esconde ou se não tem mesmo. Se não tem, né? Então, existem pessoas, aí a gente entraria numa outra temática em outro momento aqui, que é a personalidade psicopática, né? Que o indivíduo, ele se relaciona com o outro só visando o próprio interesse. Tá. Mas não só psicopatas, mas pessoas egoístas, né? Não precisa chegar à psicopatia, mas pessoas que só olham para si, pessoas imaturas também. Então, eu vou me relacionar com essa pessoa pensando no que é bom para mim. Eu não estou considerando se eu vou desestruturar essa pessoa, se eu vou fazer ela ficar triste, se eu vou influenciar. E essa outra parte passiva nessa situação, ela se desorganiza, fica desgastada, sofre, fica angustiada, fica ansiosa, deprime. Tudo isso porque também, veja, olha, não é o outro, tá, causador disso. O outro faz um movimento e a gente aceita. A partir do momento que você está aceitando, que você está permitindo isso na tua vida, tudo isso pode acontecer na tua história, enfim, essas consequências super sérias. Estou pedindo o nome de uma pessoa pessoa até respondendo aqui já. Tem uma pergunta... Eu Bomba. acho que é. Bomba. Tá Espera bom. aí que eu já volto. Vamos tomar uma aguinha. Na verdade, eu vou soltar a pergunta bomba, porque para mim é pergunta bomba. Então vai. Vai? Vá. Daí, Thiago, solta a pergunta bomba aí. Olha só, vamos lá. Olha só. É a Bruna que está fazendo a pergunta. Ela diz assim: boa noite, Fábio. Boa noite, Pamela. Eu tenho um relacionamento há 18 anos com o meu esposo. E ele, a cada discussão que nós temos, sai de casa. Aí passa alguns dias, ele volta para casa. É sempre assim. Eu tenho 2 filhos com ele e eles sofrem muito com isso. Ele é muito ciumento e, às vezes, como eu disse, é perfeito. Quer dizer, já entrou nesse caso, né? Você sabe que a pergunta da Bruna é uma pergunta que abre para muita gente que está assistindo sobre, quando a gente está falando de jogos emocionais. Veja bem, gente, quando que o jogo funciona? Quando uma parte tem uma intenção estratégica de fazer alguma coisa, de obter algum ganho, e o outro lado corresponde, se submete a essa proposta, tá? Tem que ter uma parceria. Quando uma pessoa percebe, saca a sua forma de funcionar, o que te desestabiliza, como ela te domina, o que ela tem que fazer, que você acaba ali fraquejando, ficando frágil na relação, ela sempre vai atuar dessa maneira, porque ela percebe que dessa forma ela consegue te desestruturar e obter o ganho que ela precisa. Então, se ele percebe que quando ele briga com ela, eles estão brigando, ele sai de casa e ela fica desesperada, logo ele sempre vai aplicar essa forma no jogo. O jogo, veja, na sua vida, vai existir toda vez que você percebe que essa pessoa está querendo alguma coisa e você acaba perdendo, tá? Então, ele consegue tirar alguma coisa de você. Relacionamento, quando é saudável, salutar, equilibrado, você está numa proposta relacional que tem uma transferência nos acordos, certo? Tá. Eu tenho um desejo, o outro também tem, isso acontece, isso é uma troca ali genuína e vocês são transparentes nessa proposta, nessa ideia. Quando o outro tem intenções que você nunca entende, que você nunca tem certeza, você sempre está na dúvida, é sempre inseguro, é sempre inconsistente, é sempre imprevisível, a chance de você estar num jogo tóxico é enorme. Tem uma outra pergunta aqui que eu também acho que é bomba, olha só. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu vivi um relacionamento com uma pessoa durante 10 anos. Ele nunca me assumiu e deu um basta.
porque eu preciso me valorizar. E ela vai explicar o porquê. É a Maria de Matos, aqui de São Carlos. Ela diz que ele só queria tê-la como amante. E ela sempre aceitou isso. Porque, ótima pergunta. E ela fala que sofre muito, enfim. Nesse caso, é um Então, caso clássico de um jogador, não é? Muito legal, Fábio, você está trazendo isso, porque o jogo sempre existe quando uma das partes não conta exatamente a intenção, não deixa tão claro. Então, por exemplo, a pessoa pode ser casada e tá com você e não conta, ou então não quer ter nenhum comprometimento, mas vai percebendo sua forma de funcionar. Então, são indivíduos perspicazes, ardilosos e pessoas extremamente sedutoras, porque no momento que está com você, justamente para te manipular, são estratégicos e vão alimentar a sua vaidade. Sabem exatamente o que dizer para que você se derreta naquele momento e se submeta aos seus caprichos. Então, perceba, para você conseguir deflagrar, faça um reviver desse histórico, tá? Então, faz uma coleta ali de atitude, aquilo que é falado, aquilo que é feito, o que acontece no momento que vocês estão juntos e o que acontece depois. Se você perceber que você não consegue se sentir confortável, que no momento que está ali é muito gostoso, mas depois você tem uma sensação de insegurança, um certo vazio, um sentimento de, nossa, não sei se vai falar comigo, não sei a hora que vai me ligar, não sei quando a gente vai se ver de novo, não sei o que a gente tem. E, principalmente, quando estou com ele, eu quero dizer um monte de coisa, mas eu não consigo, eu acabo me sentindo envolvida naquele momento. As pessoas que jogam com o seu emocional, elas sabem como lidar e, no momento em que você está, você fica como se fosse hipnotizado, hipnotizada. E só depois que essa pessoa sai, que você tem essa sensação de, nossa, fui sugada em tudo que eu tinha. Então, cuidado para que você não seja vítima desses vampiros emocionais que se aproveitam dessa fragilidade. E para você se proteger, alimente a sua autoestima. Cuide de si, proteja-se, poupe-se. Quanto mais você gostar de si, quanto menos carente você for, menos suscetível a esse perfil você estará. Olha, eu quero que você participe aqui do nosso programa também, 11 95033 6870. Nós estamos ao vivo, são 9 horas e 23 minutos. 11 95033 6870. Tá aqui o zap na minha mão e eu vou fazer uma pergunta apimentadinha. Já sei. Espera aqui. Pamela Magalhães. É mais uma pergunta daquela. Ele adora as perguntas daquelas. Olha só. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu quero fazer uma pergunta delicada. Isso pode acontecer do filho para a mãe ou da mãe para o filho? Claro. Eu falo muito de relacionamento, porque é o forte aqui que a gente sempre fala, né? Relacionamento amoroso, mas relacionamento na família também, tá? A gente pode ter aí jogos emocionais, jogos tóxicos, tanto de pai para filho, filho para mãe. Eu não tô falando só na relação do casal, tá? É sempre uma pessoa que quer alguma coisa da outra sem considerar a outra parte. Quando eu tenho uma relação, eu olho para o outro lado, eu considero, eu tenho empatia, eu me preocupo se eu vou magoar, se vai ser bom para a outra parte, se não vai ser. No jogo tóxico emocional, a única preocupação é consigo mesmo, é um comportamento egoísta. Inclusive, muitas pessoas querem alimentar a própria vaidade nesses jogos. Tá. Então, não estão nem um pouco preocupadas do como a outra parte vai se sentir, se vai se abalar, se vai ficar triste, como que tá, se vai desestruturar, não. Faz toda essa brincadeira, vai se colocando de uma maneira ali só para provocar, justamente para ter os ganhos secundários. Então, nas relações realmente saudáveis, você percebe que você faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. Tem proporcionalidade e reciprocidade. Você não se sente usado, você não fica angustiado, você não fica magoado, não tem sofrimento, você não se sente lesado, você não tem a sensação que o outro saiu e levou um pedaço de você. É tudo acordado.
é respeitado, Coisa, né? é considerado. Tal é o grau de Exatamente. submissão que a pessoa Tanto tá que na tendo. relação do filho com o pai ou com a mãe, que seja, que é uma relação tóxica, pode ser justamente isso. O filho vai ali sugando, não vai considerando a outra parte, vê o pai triste, a mãe completamente desestruturada, desesperada, mas só está preocupado com o próprio umbigo consigo mesmo. E se é assim, é uma relação tóxica, é um jogo emocional. Vamos mais uma Vamos? nessa linha? Vamos? Boa noite, Fábio. Eu sou Flávio. Gostaria de fazer uma pergunta. Estou numa relação há 2 anos, Pamela, e me envolvi de uma forma que eu não tenho coragem de terminar o relacionamento. Ela demonstra gostar muito de mim e eu não consigo corresponder. Só que tem o seguinte, eu fico com receio de não encontrar uma pessoa com as mesmas qualidades dela. Será que eu sou um parasita emocional? Olha, eu vou pegar a tua pergunta para não falar especificamente da sua e para a gente poder ajudar mais gente. No jogo emocional, como não há a consideração da outra parte no sentido da parcela desta parte, tá? Da individualidade dela nessa relação, o indivíduo que está jogando, ele está simplesmente pensando nele. Então, por exemplo, se ele não consegue ficar sozinho, ele pode usando pessoas para que ele se apoie. Ah, ele precisa do outro para que ele chegue em algum lugar. Então, ele usa essa pessoa. Existem muitas pessoas, como no teu caso, ai, que medo do abandono, como que vai ser? Não está nem olhando o sentimento que tem em relação a outra pessoa, mas está preso e fixado no próprio medo de estar só. Ai, meu Deus, como vai ser? Ai, se ela não estiver comigo, como eu vou passar minhas noites, como eu vou passar meus dias, com quem que eu vou passar meu Natal, meu Réveillon? A preocupação está muito mais em cima de si, do próprio ego que está fragilizado, do que da outra parte, do sentimento que verdadeiramente exista. São relações frágeis, relações superficiais, com questões importantíssimas, vinculares. O indivíduo que pratica o jogo emocional, ele tem uma dificuldade predominantemente de vínculo, da capacidade de doação, de entrega. Ele tem dificuldade de enxergar o outro, de perceber a outra parte. Qual é a intensidade dessa relação? Os sentimentos que são despertados nele, ele não acessa. Ele está sempre enxergando o outro como um cipó de interesse, como uma ponte para alguma coisa que ele acredite precisar. Muito diferente de uma relação saudável, de uma relação equilibrada, em que eu tenho interesse sim, mas no relacionamento mútuo. Uma troca, né? Isso, na troca. Naquilo que me faz feliz, mas também que faz o outro feliz. Tá. Se eu só estou preso e ali obcecado e limitado na minha felicidade, eu não estou considerando a outra parte. Não importa o que exista individualmente, particularmente se passando com aquela pessoa, mas o que eu quero para mim, do meu mundo. Por isso que é um comportamento predominantemente narcisista, egocêntrico. Fuja disso. Fuja disso. Olha, eu acho que hoje a gente ajudou muitas pessoas, Espero, hein? Fábio. E se você quiser continuar com a Pamela, tem as redes sociais, né, Pamela? Aliás, o Fábio participa das lives. É, muito legal. Muito legal. Toda quarta-feira eu faço uma live na minha página do Facebook, se você quiser seguir. Pamela Magalhães Psicóloga, e no Instagram, @psipamela, @psipamela, e meu canal no YouTube, Pamela Magalhães. Toda quinta aqui, falando de um tema pertinente para ajudar o teu coração. Fábio, manda um alô pro José Alexandre em Barreiras, na Bahia. Ele não perde o seu programa. Que Um legal. alô para você, José Alexandre. Isso Povo mesmo. baiano, coisa linda. Obrigado pelo carinho. E segue a gente, Segue né? a gente, é Muito gostoso legal, isso, claro. né? Obrigada, Tchau. querido. Até quinta-feira, Até se Deus quinta que quiser, vem. viu?